Olá, tudo bem? Notícias do Bem de hoje está começando e nós já vamos falar sobre a educação bilíngue no Brasil e a sua importância para estudantes de todas as idades. O Gustavo está no ensino médio. No contraturno das aulas, aprende inglês e acredita que isso vai colaborar com o ingresso dele no mercado de trabalho. Eu acho que é muito bom, muito forte. Tenho aprendido bastante com o ensino. Estou aqui desde 2008, então é uma coisa que vem me acompanhando desde muito novo. Meu desenvolvimento com o inglês sempre foi muito bom, sempre tive muita facilidade até com a língua. Fui bom para compreender, às vezes um pouco com dificuldade para falar, mas os professores sempre deram suporte e eu sempre consegui me sair bem. E você acha que isso vai te ajudar no mercado de trabalho, mais para frente, essa proficiência na língua? Com certeza. O mercado de trabalho até, em alguns lugares, até abrange um pouco mais, necessitando de língua inglesa ou qualquer outra língua. E o ensino internacional em geral, não só com o inglês, no Mackenzie é muito bom. Educação bilíngue é quando uma escola tem sua grade curricular em 2 idiomas. É diferente de oferecer apenas a língua inglesa, por exemplo. No ensino bilíngue, os estudantes têm aulas de geografia, matemática e história em inglês e as outras em português. Assim, o aluno aprende desde cedo a dominar uma segunda língua, com mais chances de ter alta qualidade em proficiência. As vantagens, elas vão muito além disso, né? Principalmente quando a gente fala em aquisição de linguagem lá na primeira infância, as vantagens da criança bilíngue, elas vão além da questão de se falar outra língua. Por exemplo, já há pesquisas que demonstram que o nativo bilíngue, aquele que adquire 2 línguas ali a partir dos 2 anos de idade, ele tem resultados bastante significativos nas habilidades referentes às funções executivas. Então, por exemplo, planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, atenção seletiva, controle inibitório, monitoramento. O Colégio Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, já vive essa realidade. A unidade oferece o ensino bilíngue e desenvolve nos estudantes competências interpessoais, como comunicação e criatividade. Trabalhamos com uma abordagem chamada CLIO, em que a gente utiliza conteúdo acadêmico e língua para a aprendizagem. Então, nós utilizamos a língua para ensinar o conteúdo e o conteúdo acadêmico para ensinar a língua. Isso acontece ali da primeira série do ensino fundamental 1 até os anos finais no 9º ano. E depois o high school, que aí o foco já não é mais língua apenas, e sim o desenvolvimento cultural e acadêmico, que é um programa de dupla titulação, em que o aluno, ao final do ensino médio, ele tem o diploma brasileiro e americano. Para que essa modalidade de ensino cresça no Brasil, existem desafios, entre eles a criação de uma cultura bilíngue, qualificação de profissionais e investimento do governo. Ponto crucial para que isso seja difundido nas escolas públicas e em todos os cantos do país é a formação de professores. Nós precisamos de professores que não apenas sejam proficientes na língua, mas tenham consciência de como essa aquisição de linguagem acontece, como essa aprendizagem acontece e como transferir isso para a sala de aula. Então, eu acho que esse tem que ser o primeiro passo. Formação de professor em larga escala para a difusão do ensino bilíngue no país. Exatamente. Confira agora os outros destaques do programa dessa sexta-feira. Hoje é dia 30 de setembro. Cresce o índice de confiança na construção. Embraer oferece 300 vagas de estágio. As inscrições já estão abertas. Querosene de aviação vai ter redução de preço a partir de amanhã. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, então, ao nosso Notícias do Bem. Obrigado a você que está acompanhando o nosso programa, você que já estava ligado aí na nossa live, já estava ligado aqui na nossa IPP-TV desde as primeiras horas do dia, você que acompanhou ao vivo aí o nosso Tudo Mais com a Tainá Félix, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Se você está nos acompanhando também pelas rádios parceiras,
Uma grande alegria contar com a sua audiência, com a sua participação, com a sua companhia aqui no nosso Notícias do Bem. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando pela rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Muita gente acompanhando Notícias do Bem pela rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço para você também que nos acompanha pela Rádio Pinheiros. Você já baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros? Ainda não? Tá perdendo tempo. Entre aí na sua loja de aplicativos no seu smartphone, iOS ou Android e baixe agora Rádio Pinheiros. Você vai ter 24 horas por dia de música cristã de qualidade, momentos devocionais e, é claro, a programação ao vivo da nossa IPP-TV também especialmente para você, tá bom? Então a gente vai ter muita informação de agora até a 1h da tarde e eu conto com a sua companhia, conto com a sua participação. O índice de confiança da construção, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, avançou 3,5 pontos em setembro e alcançou 101,7 pontos. Esse é o maior nível desde novembro de 2012, quando ficou em 102,3 pontos. A alta no acumulado do ano atingiu 5 pontos. Já nas médias móveis trimestrais, o índice registrou elevação de 1,4 ponto. A melhoria das avaliações sobre o atual momento econômico e as perspectivas para os próximos meses contribuíram para o resultado obtido nesse mês. E olha só, a Conferência Online de Saúde Mental e Espiritualidade continua aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje a gente vai ter o último dia de evento. Você vai conferir agora um trechinho da reportagem que nós vamos exibir ainda hoje no Notícias do Bem sobre a programação de ontem. Confira aí. O convidado do segundo dia foi o reverendo Arival Dias Casimiro. O pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros reforçou a importância do cuidado com a saúde mental. Extremamente relevante, né? E é um assunto também que tem um certo preconceito no ambiente evangélico, Marcos, porque quando você trata de transtornos mentais, as pessoas não aceitam, né? Mais uma vez, a conferência online de saúde mental e fé foi transmitida ao vivo e na íntegra pela IPP-TV. Uma oportunidade promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a emissora para a discussão de um tema tão importante, com alcances de internautas em todo o Brasil e até em outros países. O evento marca também o encerramento do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Que olhar para isso, Marcos, não apenas como uma questão da nossa natureza pecaminosa, né? Mas eu creio que a gente precisa observar isso do ponto de vista também clínico. O pastor trouxe aspectos da depressão, luto e ansiedade por meio da perspectiva bíblica. Ele também apresentou o livro que escreveu em parceria com o psiquiatra Marcionilo Laranjeiras, Saúde Mental e Espiritualidade, que está sendo lançado pela editora Ezion. Pois é, hoje tem mais conferência, né? A partir das 7h da noite, ao vivo aqui na nossa IPP-TV, você vai acompanhar o terceiro e último dia. E essa conferência, além de marcar o encerramento do Setembro Amarelo, como você viu aí, antecede também o lançamento oficial do novo livro do reverendo Arival Dias Casimiro, em parceria com o psiquiatra Dr. Marcionilo Laranjeiras, que fala exatamente sobre saúde mental e espiritualidade. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira, vai trazer mais informações a respeito desse lançamento. Oi, Matheus, seja bem-vindo, boa sexta! Oi, querido, boa tarde para você e também a todos e todas que acompanham a nossa programação. Inclusive, eu já estou até com o meu exemplar aqui em mãos, isso mesmo. Saúde Mental e Espiritualidade, livro escrito aí pelo reverendo Arival Dias Casimiro e o psiquiatra Marcionilo Laranjeiras. Inclusive, olha só, tá com desconto na editora Ezion até amanhã. Mas sobre isso eu vou conversar agora com Lucas Cidrão, que é o diretor comercial aqui da editora Ezion e está com a gente ao vivo. Lucas, obrigado por nos atender. Como é que o pessoal faz para adquirir esse livro agora nessa pré-venda? Como você bem disse, Matheus, ele está com desconto de 20%, o desconto da pré-venda acontece até amanhã. Então você entra no site da editora Ezion e lá você encontra esse livro com 20% de desconto. Só até amanhã por conta da pré-venda do livro. Agora, uma situação do livro, assim, ele encerra, aliás, ele demarca o Setembro Amarelo, a importância da prevenção ao suicídio. A editora Ezion está sempre acompanhando esses temas atuais, né?
Sim, a gente tem que dialogar com a nossa cultura, a gente tem que ser sal e luz em cima dos problemas que a nossa sociedade passa. Esse livro a gente tem certeza que vai ajudar muitas pessoas. Todo mundo conhece alguém que passa por esse problema ou que já passou por esse problema. Às vezes nós mesmos estamos passando e esse livro, tenho certeza, vai servir para edificação, tendo em vista essa questão da saúde mental. Agora, só para ressaltar para o pessoal, então, o livro também traz um aspecto bíblico e também um aspecto emocional. Como é que a Ezion vê isso, de trazer a ciência para dentro dos livros, porque é uma editora confessional, mas também traz isso da perspectiva da ciência e da Bíblia junto? Toda verdade, Mateus, ela provém de Deus, né? E na ciência há muita verdade também, com certeza. E cabe a nós, servos de Deus, colocar a serviço das pessoas, para a edificação das pessoas, as questões teológicas e científicas. Por isso esse livro reúne o pastor Arival Dias Casimiro, que é o nosso pastor, que todos conhecem, e o renomado psiquiatra Marciolino Laranjeiras. Então, não há dificuldade em juntarmos ciência com teologia, ciência com fé. Toda a verdade, como eu disse, ela provém de Deus. Então, elas precisam ser conectadas sim. Obrigado, Lucas Cidrão, pela sua participação aqui com a gente ao vivo. Então, ressaltando para você que está em casa, olha só, vai ter momento de autógrafo no domingo, entre os cultos da manhã. Então, se você quiser adquirir o livro e ganhar um autógrafo, tanto do Marciolino Laranjeiras como do pastor Arival, entre os cultos da manhã. Eu já sei que eu vou estar lá, porque eu vou estar de plantão, então com certeza já vou pedir o autógrafo, porque, ó, querido, já tem o meu. Já comprou o seu, querido? Volto com você aí. Olha aqui, ó. O meu tá aqui também. Tá vendo? Saúde mental então e nós dois temos espiritualidade. já, então. Obrigado, Matheus, pelas informações. Bom fim de semana. Você tá de plantão domingo, eu tô amanhã, né? Amanhã tem feira de missões aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente tá de plantão e a gente se encontra aqui ao vivo, então, segunda-feira. Combinado? Combinado. Até mais. Combinado. Valeu, bom fim de semana. Olha só. Esse aqui é o livro, né? Saúde Mental e Espiritualidade. Eu tô tampando o nome aqui. Saúde Mental e Espiritualidade para você. O lançamento oficial vai ser no domingo. Já tem pré-venda na Editora Ezion. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito desse livro aqui, tá bom? Ninguém está livre de desenvolver uma doença autoimune. São vários tipos que, embora tenham o mesmo princípio, se apresentam de maneiras diferentes, com causas e consequências específicas para cada uma delas. Mas você sabia que uma alimentação adequada pode ajudar na prevenção dessas doenças? Pois é. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar a respeito desse tema é a nutricionista Selma Mello. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça seu comentário pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação, não só para falar a respeito desse tema, né? Fique à vontade para falar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, deixe a sua sugestão de pauta, converse com a gente, o que você está fazendo, como é que está a sua sexta-feira, como é que você está se preparando para o seu fim de semana, como é que está o tempo na sua região. Daqui a pouco tem previsão do tempo aqui também no Notícias do Bem. Enfim, muita coisa boa preparada para você aqui no nosso programa de hoje. E olha, setembro, como você sabe, né, 30 de setembro está terminando hoje. E entre as muitas celebrações desse mês, a gente teve o aniversário de 117 anos de organização da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas quem está ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a presidente da SAF Pinheiros, nossa irmã Luciane Fonseca. Lu, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Notícias. 117 anos de história. Aliás, a SAF Pinheiros é mais antiga do que a própria Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Porque a igreja tem 116, a SAF foi organizada antes da igreja. Isso, graça e paz. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder falar da SAF. Exatamente. 117 anos nem parece, né? A gente está bem conservada. Mas a SAF se deu antes da igreja. Normalmente acontece isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. É frequente. Pois é, eu queria que você falasse um pouco então a respeito desses 117 anos da SAF, né? A gente tem muita história para contar, com toda certeza, e é uma sociedade interna de muito trabalho, né? As mulheres estão sempre muito envolvidas no trabalho na igreja. Sim, sim. É tradição da SAF, né? As mulheres estarem sempre envolvidas nas atividades da igreja, né? São 117 anos de muita luta, muita oração, né? E se nós chegamos até esse momento foi graças às outras irmãs que no passado trabalharam muito, né, para que hoje nós estivéssemos comemorando 117 anos, né? A gente apoia
os trabalhos da igreja, as outras sociedades, né? E também nós temos os nossos próprios projetos, né? Que a gente dá andamento durante o ano. E hoje, como é que está o trabalho, Lu? Quais são as principais frentes de trabalho da nossa SAF Pinheiros? Eu até fiz uma colinha aqui, porque são Porque tantos é muita trabalhos. coisa, né? É verdade. Eu vou frisar aqui o que a gente está trabalhando mais. Nós temos, estamos divididas em secretarias, né? Nós temos 7 secretarias. Nós temos os trabalhos das frentes do Mulher Esperança, que é um trabalho que acontece toda terça-feira, né, na nossa igreja. Nós temos a sala de oração, que é um trabalho frequente, que ele deu início no ano passado. Então, todas as quintas-feiras nós temos reunião de oração online. Nós temos um trabalho Fé e Fitness, que ele acontece todo sábado na igreja. Nós temos o grupo Orar CCC, um grupo bem envolvido mesmo na questão de oração, de devocional. É um grupo que trabalha bastante na intercessão. Nós temos o grupo de louvor da SAF, que graças a Deus nós conseguimos retomar, que é o coral da SAF. E nós temos a secretaria também, que é muito importante, que é a Secretaria Ruth, né, que é a que cuida dos eventos normalmente são os eventos que a igreja tem, né? E temos o bazar. Graças a Deus, nós estamos trabalhando em todas essas frentes, né? Mas, se vocês me permitirem, eu também gostaria de falar dos projetos que a plenária, né, a SAF mesmo, desenvolveu. Nós temos apoiado os missionários, né? E missionários na Índia, missionários, o missionário que está indo agora para a Mongólia, nós estamos constantemente acompanhando ele. E também o trabalho agora com a junta de missão, com o reverendo Mariano, que é um trabalho que deu-se início lá, de evangelismo, uma missionária que está abrindo, né, está cuidando, né, de uma escola, de uma igreja, e a SAF está apoiando o desenvolvimento desse trabalho. Tá certo, Lu. E olha só, eu queria que você explicasse um pouco como é o funcionamento da SAF. Porque a gente está falando, obviamente, aqui na IPPTV para os nossos irmãos, que são da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que já tem uma certa intimidade com o esquema de funcionamento das sociedades internas da igreja, mas tem muita gente que nos acompanha também que não conhece, tem muita gente chegando nova na igreja que também não conhece como é a dinâmica de uma sociedade interna. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa dinâmica, a respeito desse trabalho, das reuniões, enfim, das frentes, de tudo que vocês vêm fazendo ao longo desse tempo. Ah, sim, é verdade. Nas outras denominações são departamentos, né? Na nossa igreja nós somos organizados por sociedade, né? A nossa sociedade interna, se você é membro da Igreja Presbiteriana, no nosso caso, Presbiteriana de Pinheiros, tem 18 anos, aí não tem limite, você já pode ser uma candidata para estar trabalhando na SAF. Mas se você não for, não quiser necessariamente estar ainda, que a gente está fazendo um trabalho agregando todas as mulheres, mesmo não sendo da SAF, mas para trabalhar efetivamente nas secretarias, as mulheres têm que vir, elas preenchem um link, né, que elas se registram, e esse link a irmã vai escolher qual é a secretaria que mais tem a ver com ela. Espiritualidade, ação social, trabalhar no bazar, trabalhar com projeto de rua, igual a gente tem um projeto Resgate, e aí ela vai escolher qual é o lugar que ela deseja trabalhar. Escolhendo, ela vai fazer parte de um grupo, a qual esse grupo tem projetos, né? Como eu disse aqui, vamos supor, a Secretaria Ruth. Então, ela tem os projetos, que esse projeto é passado durante o ano, e ela vai começar a desenvolver esses trabalhos. Ela não precisa necessariamente estar fechada só em uma secretaria. Ela pode trabalhar em qualquer secretaria que ela quiser. Agora, tem idade para participar da SAF? Essa é uma outra dúvida. Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Não, qualquer mulher pode participar da SAF? Isso, qualquer mulher pode participar da SAF, ela sendo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Ela a partir dos 18 anos, e nós temos feito um trabalho esse ano bem forte, chamando as irmãs para o trabalho, as mais jovens também. Graças a Deus a gente está com teve bastante inserção da mocidade em si. Não é porque você é da mocidade que você precisa sair da mocidade, não.
você é uma auxiliadora, né? Você pode estar dentro da SAF e estar trabalhando em outras frentes da igreja, mas é importante que você participe desse que é o Ministério Feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil e na nossa, né, de Pinheiros. E essa questão do Ministério Feminino gera muitas dúvidas, né? E muito longe do que algumas pessoas acreditam, as mulheres trabalham e trabalham muito, sim, na Igreja Presbiteriana, né, Lu? Nossa, é verdade. Boa pergunta que você fez. Exatamente. Muitas pessoas acham que as presbiterianas elas não trabalham. Muito pelo contrário. Nossa. Nós temos um trabalho muito ativo e ele não para. É o ano inteirinho. Nós somos conhecidas como o braço auxiliar da igreja. Então, assim, nas necessidades. Um exemplo, nós temos um bazar, um grupo de artesanato, né, que ele dá cursos, inclusive para mulheres, né, e esse artesanato, ele ajuda vários outros departamentos, encontro de casais, na execução de enxovais para criança, assim, é um trabalho, nós trabalhamos demais, bastante, graças a Deus. Você falasse um pouco a respeito de como fazer parte da SAF, né? Sabemos que, enfim, mulheres de todas as idades, mas quem as mulheres podem procurar? Como é que entra em contato com a diretoria da SAF? Como fazer parte da SAF? Certo. Então, a diretoria é composta por 5 mulheres. A Miriam Gomes, que é a vice, o Ellen Silva, que é a primeira secretária, a Ana Valéria, que é a segunda secretária, e a Adriana Honório, que é a nossa tesoureira. Procurando qualquer mulher da diretoria, ou até mesmo das secretarias, ou ao chegar na igreja, nós temos, ali tem uma recepção. Se você falar que gostaria de conhecer a SAF, eles vão te direcionar para entrar em contato conosco. Mas você também pode entrar em contato através do nosso Facebook, que você pode mandar uma mensagem lá e nós vamos receber e vamos ter o maior prazer em falar com você. É SAF IPP, SAF Presbiteriana de Pinheiros. Tá certo. Olha, a gente está já terminando setembro, né? Estamos entrando aí no nosso último trimestre e a gente sabe que as diretorias elas mudam anualmente, né, nas sociedades internas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas, de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que tem planejado ainda para este fim de ano e o que essa diretoria vai deixar de planejamento já pensando, né, no ano que vem, em 2023. Ótima pergunta. A eleição ocorrerá agora no dia 5/11, né? O mandato é de 1 ano. E nós, além de dar sequência nos projetos que a gente iniciou, a manutenção desses projetos, nós temos outras propostas, e isso vai se dar numa reunião que a gente vai fazer, e no final do ano, e vai deixar todo um planejamento estratégico para a próxima diretoria. Há uma transição, há um tempo de transição. Nós passamos o bastão explicando, né, o que vem e o que vai ser. Né? E se me permite, né, eu convido as irmãs que estão ouvindo a vir fazer parte, né? Outra coisa importante a falar é que as irmãs são recebidas através de uma plenária, né? Essa plenária é uma reunião que ocorre uma vez por mês, onde nós podemos discutir todos os trabalhos e o plenário também pode oferecer propostas. Bacana, então é só procurar a secretaria, fazer parte da SAF, e a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, né, Lu? A gente sabe que tem esse fim de ano ainda todo, aí temos o último trimestre todo de muito trabalho, e o ano que vem também de muito trabalho. E eu queria que você, para a gente já partir para o encerramento aqui, eu queria que você falasse para a gente a respeito desse serviço, a respeito de fazer parte de uma sociedade interna como a SAF, né, de poder servir na igreja, de poder servir a obra de Deus através dos seus dons e talentos, como isso é importante para o nosso crescimento espiritual também. Sim, é necessário, né? Se nós estamos enxertados na videira, todo mundo que está enxertado na videira é filho, ele precisa frutificar. Então, no nosso caso de auxiliadoras, né, que nós recebemos esse nome lá em Gênesis, nós somos mulheres auxiliadoras, é necessário que nós estejamos à frente, sim, de trabalhos, e não só para prestar o serviço ali para a nossa comunidade espiritual, mas também para servir o nosso Deus. Né? Então, é muito importante que as irmãs procurem, né, uma atividade. Se a irmã ainda tem dúvida, né, do que fazer,
vem para as reuniões de oração, né? Vem no Mulher Esperança, vamos começar a caminhar e com certeza você vai trabalhar em alguma atividade. Só para finalizar, não sendo demorada, nós estamos auxiliando, existe muitas de nós que está trabalhando no projeto de discipulado da nossa igreja, eu mesmo sou uma discipulando, né, e é muito bom, e eu falo, vem trabalhar. Certeza. E tem muitas frentes de discipulado acontecendo para as mulheres, tem muitos trabalhos para que elas possam se envolver. Enfim, às vezes as pessoas, principalmente quem está chegando, quem é mais novo, fica um pouco reticente, fica um pouco tímido. Nada disso, né? Vamos nos integrar aqui, somos corpo de Cristo, não é verdade, Lu? Exatamente. Minha irmã, a que está chegando, não espere alguém te abordar. Vá e peça, faça, né? Procure alguém e vem trabalhar. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E nós necessitamos do seu trabalho, da sua ajuda. Verdade. Lu, eu queria que você deixasse então os contatos, né? Quem quiser saber mais a respeito da SAF, quais são os caminhos da SAF Pinheiros, né, especialmente, e queria que você deixasse também, enfim, as formas de entrar em contato com vocês aí da diretoria, para que possam, né, se integrar a essa sociedade interna. Sim, para não ter nenhum tipo de congestionamento, eu vou indicar que as pessoas entrem em contato com a secretaria da igreja, né? E a secretária ou as secretárias elas vão nos passar o contato. E aí eu mesma ou outras irmãs falarão direto com você, irmã. Tene, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender nessa sexta-feira. Parabéns, né, mais uma vez, pelos 117 anos da SAF aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus continue frutificando esse trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês aí. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Tá certo, obrigado. Tá aí a presidente da SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Luciene Fonseca, participando ao vivo com a gente, falando a respeito dos 117 anos da SAF, que foram comemorados nesse mês de setembro. E agora é hora de mais uma dica da nossa editora Ezion. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito do estudo panorâmico e cronológico da Bíblia. É mais uma obra que você precisa ter na sua biblioteca. Veja aí. Um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras. A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Ezion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Esse é mais um dos lançamentos que você tem na nossa editora Ezion. Tá aqui o site para você, www.editoraezion.com.br. Acesse o site, faça a sua listinha de desejos, conheça todas as opções, todo o nosso catálogo. Além dos lançamentos, tem combos muito especiais preparados para você, tem bíblias de estudo, bíblias de capa dura, tem material infantil, tem material de papelaria, enfim, só coisa boa na nossa editora Ezion. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com a obra missionária. Afinal de contas, todo o lucro da editora Ezion vai para os muitos trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então não perca mais tempo, acesse aí www.editorezion.com.br e faça a sua compra, tá bom? Sextou com previsão do tempo. Aqui nos estúdios do Notícias do Bem está ela, Raquel dos Santos, para trazer as informações desta primavera, essa primeira semana de primavera que está chegando ao fim, com cara de outono e inverno, né? Que coisa de louco. E olha, parece que o frio vai continuar mais um tempinho aí, não é? Pelo menos até o começo da semana que vem, aqui no Sudeste, Raquel. É isso aí, querido. Boa tarde para você que nos acompanha e está sextando com a gente nesse dia frio
E amanhã não vai ter muita mudança, não. A gente continua com friozinho, tem possibilidade de chuva, mas no domingo vai ter tempo bom para a gente votar. Opa, coisa boa. Na segunda, a gente volta a ter previsão de chuva novamente e tem possibilidade de melhora no tempo só no meio da semana. Tá certo. Vamos para as informações então de sul e sudeste. Vamos lá? Vamos lá. O tempo segue instável em grande parte da região sudeste nesse fim de semana. As temperaturas ficam amenas e pode chover em algumas áreas. Já no sul, uma mudança na circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas. Tem previsão de chuva em alguns momentos e o frio continua sendo destaque por lá. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Já em Saquarema, no Rio de Janeiro, vai ter sol com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Maringá, no Paraná, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Pois é, começa a melhorar um pouquinho, mas aí parece que semana que vem o negócio vai ficar friozinho de novo. Vamos para as interações aí. Quem é que está com a gente nessa sexta-feira? A Márcia Barbosa deixou aqui a participação dela. A Delva está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem. Delva. O José Roberto, quase seu xará, também está dando boa tarde para a gente. Conta para a gente de onde que você está falando, eu fico curiosa aqui. A gente quer saber de onde é, né? Que lugar do Brasil ou do mundo que você está assistindo a gente. E a Clara Domingues também está dando a paz. Ela está dizendo que é a primeira vez que ela está nos ouvindo, mas que já acompanha os estudos da igreja. Ah, que bacana. Fique com a gente aqui. A gente tem muita coisa boa preparada para você aqui na nossa IPP-TV. Além, é claro, dos cultos, além das mensagens, enfim. Você que navega pelo canal aqui tem acesso a todas as playlists, né, do Reverendo Arivaldo, do Reverendo Hernandes, dos cultos, enfim. Mas, claro, fora esse conteúdo teológico, a gente tem muitas outras coisas preparadas para você, tudo a partir da nossa cosmovisão cristã. Para todos os gostos, né? Verdade. Para crianças, tem infantil, tem programa para tudo pra mais. Mamães, tem programa para casais, tem cientistas. Só coisa boa. É isso aí. E a Marli também está dizendo que SAF é bênção. É verdade, com certeza. SAF é muita bênção na vida da igreja. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto, ainda dá tempo de você contar pra gente. A Clara, o José Roberto, de onde que você fala, como é que tá o tempo aí na sua região? É verdade, você que está acompanhando Notícias do Bem nessa sexta-feira, fique à vontade, esse espaço é todo seu, interaja com a gente quer ouvir você, não é isso mesmo? Eu volto já já. Então tá bom, até já, Raquel. Até já. Até já, Raquel volta daqui a pouquinho, porque agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai explicar pra gente por que o mercado é o maior aliado dos consumidores. Eu estou aqui no aeroporto de Cumbica e eu acabei de comprar um copinho de chocolate, paguei R$15,70. Você pode ficar um pouco indignado, porque aqui tem menos de 150 ml, enquanto que um produtor rural hoje está recebendo R$1,70 por litro. E às vezes as questões erradas desse país, elas são fáceis de serem identificadas. Se você, por exemplo, for assaltado por um ladrão, facilmente você vai identificar o culpado. Mas no caso das intervenções do governo, elas são mais complexas e às vezes demora para se perceber. Muitas pessoas podem pensar que esse preço abusivo é culpa do mercado, e não é. Aqui no aeroporto de Cumbica, o que você tem não é mercado, o que você tem não é privatização, o que você tem é concessão. E a concessão é quando o governo transfere o monopólio público para o monopólio privado. Aqui nessa concessão você tem o impedimento da concorrência, o impedimento da competição. Imagine o mercado como se fosse um grupo de pescadores ao longo de um rio e de repente um daqueles pescadores começa a sentir o peixe, ele começa a perceber que ali é um lugar bom, os outros vão olhar e vão se dirigir para lá porque eles querem pegar também o peixe. Assim é o mercado. O mercado é através do preço. Ele indica as oportunidades, ou seja, ele mostra, por exemplo, as pessoas que eles podem vir aqui para vender um chocolate a um preço absurdo como esse. Então, o que eu queria dizer? Que nós, como brasileiros, não precisamos ter medo do mercado. O mercado, ele é o nosso melhor amigo. O mercado, ele é o nosso melhor aliado para evitar esse tipo de abuso. Através da competição, através do preço. Porque isso aqui não é mercado. Isso aqui é fruto da interferência do governo.
Vale a reflexão, né? E agora a gente tem um recado muito especial para você que quer decorar sua casa. Você quer com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade, com tecnologia exclusiva e precisão alemã. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato agora, então, com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse aqui, www.fingermorumbi.com.br ou então tem Instagram, @fingermorumbi. Saiba mais a respeito disso também. O WhatsApp é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para falar a respeito da conferência online Saúde Mental e Fé, que termina hoje à noite aqui na IPP. E ainda, doenças autoimunes, vamos saber como uma alimentação adequada pode ajudar na prevenção das doenças. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a nutricionista Selma Mello. Você pode interagir com a gente, fique à vontade, deixe a sua mensagem ou faça seu comentário pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com muito mais para você. Até já! Toda quinta às 2:30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9:30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1 da tarde, quartas às 8:30 da manhã, sábados ao 12:30 e aos domingos às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Lembrando que a gente tem encontro marcado de segunda a sexta, sempre a partir das 11h45 da manhã, ao vivo aqui pela nossa IPP TV, a sua TV missionária, e a gente tem horário alternativo às 18h45. Hoje, mais uma vez, não teremos o nosso horário alternativo, tá certo? Porque hoje a gente vai ter o último dia da conferência Saúde Mental e Fé. Essa conferência que vem acontecendo desde quarta-feira, é uma conferência online. Se você já acompanhou na quarta e na quinta-feira, não pode perder o encerramento hoje. Hoje é a última palestra. Se você não teve a oportunidade de acompanhar na quarta e na quinta, não tem problema. As palestras estão disponibilizadas aqui para você no nosso canal. É só você procurar pelas palestras aqui no Saúde Mental e Fé. Então você vai poder acompanhar as duas palestras que já foram realizadas. E aí à noite você acompanha ao vivo o último dia desta conferência. E essa conferência que ela fecha, o Setembro Amarelo, e que ela serve também como lançamento para esse livro aqui, olha, Saúde Mental e Espiritualidade, do reverendo Arival Dias Casimiro e do psiquiatra Dr. Márcio Nilo Laranjeiras. Vamos conferir um pouquinho mais a respeito dessa obra, vamos? Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoresion.com.br e adquira o seu. Tudo bem, Saúde Mental e Espiritualidade está à disposição para você no site da Editora Esion, em pré-venda com preço especial. Então acesse www.editoresion.com.br. No domingo, nos cultos da manhã, durante os cultos da manhã, no intervalo, a gente vai ter a manhã de autógrafos desse livro aqui. Então, se você vem à Igreja Presbiteriana de Pinheiros no domingo de manhã, não pode perder a oportunidade também de ter o seu livro autografado, tá bom? Recado dado. E a gente segue com notícia, estão abertas até o próximo dia 14 de outubro as inscrições para 300 vagas de estágio na Embraer, previstas para 2023. As oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas presenciais em São José dos Campos e também nos modelos híbrido e remoto. Todo o processo seletivo vai ser virtual,
possibilitando a participação, então, de estudantes de todo o país, né? Os candidatos devem estar cursando nível superior ou nível técnico e, claro, ter interesse na indústria aeroespacial. Selecionados vão receber bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica. As vagas se dividem em estágio corporativo, técnico, engenharia e operações, tecnologia e TI. Aí, portanto, uma oportunidade para você em 2023. E a gente tem mais um recado aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente, hein? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E olha, por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar ou mudar completamente, né, o lugar onde você mora, onde você trabalha, onde desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente continua com informação para você aqui no nosso Notícias do Bem. Os preços do querosene de aviação vão ter redução de 0,84% a partir de amanhã. A Júlia de Lima está ao vivo com a gente aqui nessa sexta-feira e vai trazer mais informações. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Quirino, obrigada, boa tarde a todos. Exatamente, essa é a terceira queda seguida no preço do combustível. Em setembro houve uma queda de cerca de 10%. Em agosto o recuo foi de quase 3%. Segundo a Petrobras, a prática dos últimos 20 anos indica que os ajustes de preços de querosene de aviação são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. A Petrobras comercializa o querosene de aviação produzido em refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Então, cabe a distribuidoras transportarem e comercializarem os produtos para a empresa de transporte aéreo ou para os consumidores finais nos aeroportos. Informações adicionais sobre os preços da venda da Petrobras podem ser acessadas no site da companhia. Então amanhã você pode acessar o site que as informações vão estar todas lá bonitinhos sobre os preços atuais. Volto com você. Beleza, Júlia, obrigado pela participação. Bom fim de semana. Segunda-feira tamo junto de novo. Isso aí, segunda-feira estamos aqui. Então, tomara que essas quedas no preço do combustível de aviação se reflitam no preço das passagens aéreas, né? Porque o preço do querosene cai, mas o preço da passagem aérea segue em alta. A gente segue aqui agora com a previsão do tempo. Vem aí Norte, Nordeste, Centro-Oeste. A Raquel dos Santos continua nos estúdios do Notícias do Bem com a gente, né, Raquel? Podia baixar um pouquinho o preço da passagem de avião, né? Principalmente pra gente que mora, que tem família longe e tal. Sentiu Paga agora, pouco menos, né? Nada, mas a gente já sente isso há muito tempo, né? Mas, enfim, agora a gente precisa ir mais, né? Só tem esse porém. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Por lá, ó, o clima pelo menos tá bom, né? Como sempre, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vamos para as informações. Vamos lá. Fim de semana e as instabilidades seguem ativas na região centro-oeste. Vai ter dia abafado e o sol aparece e intercala com períodos de chuva. Já no nordeste, chove de forma isolada nas áreas litorâneas. O calor predomina principalmente no interior da região. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. As temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Já na região norte, Araguaína, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 21 e calorão de 36 graus. Em Fortaleza, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens e noite com céu aberto. Mínima de 26 e máxima de 31 graus. Bacana, Raquel. Vamos então interagir? Tem mais gente conosco aí? Como é que tá? Ó, tem gente interagindo de lugar novo, inclusive. Olha que legal. A gente chamou, eles apareceram aqui. Bacana. O José Cirilo está dando boa tarde pra gente. E ele fala de Riachão, no Maranhão. Olha tempo bacana. Delivery novo pra gente semana que vem. Com certeza, segunda-feira. E temos também a Sângela Antunes, uma participação internacional aqui, ó. Ela é de Bethel, fala de Connecticut. Connecticut, nos Estados Unidos. Olha, audiência norte-americana hoje. Bacana, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente aí. Chegando longe, hein? É claro, né? Essa é a vantagem, né, da internet, né? A gente chega no mundo todo. E a Rosângela também está dando graça e paz pra gente aqui. E na nossa outra live também temos mais participações. Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Um abraço, reverendo.
E olha só, tem um detalhe especial aqui. Ele está dizendo que hoje a rádio completa 40 anos. Olha que coisa linda. Nossos parabéns, então, para a Rádio Rumo ao Sertão. Que Deus continue abençoando essa iniciativa tão importante, reverendo. E é muito bom ser parceiro, viu, da Rádio Rumo ao Sertão. Isso aí. E ele está dizendo que hoje lá em Mossoró também é feriado, dia da abolição dos escravos. Olha, não sabia dessa não. Tá vendo? Feriado em Mossoró. Interessante. É, todo mundo de folga lá. É isso aí, então. Sextou, já emendou. Sextou, feriado. É bom que sextou, feriado, né? Já emenda sexta, sábado, domingo, já ficou gostoso aí. Isso aí. E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. E ela está dizendo que acompanhou os 2 dias da Conferência de Saúde Mental. Ela está dizendo que foi excelente, Sim, um tema muito bom. muito relevante. E ela disse que vai acompanhar hoje ainda. Vale a pena. Aliás, se você não acompanhou, não perca a oportunidade de acompanhar a nossa conferência online de saúde mental e fé. E ela está dizendo que eu acertei de novo. Ela está dizendo que lá em Florianópolis esfriou. E que hoje o dia está nublado e ela está desejando um ótimo fim de semana pra gente. Bom fim de semana para você, bom fim de semana para todos que estão acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem. Fechou? Tem mais? Temos mais Vamos um aqui, lá. ó. Vilmar Hugo está dando boa tarde pra gente, que seja um fim de semana abençoado e que o povo cristão vote com base bíblica. E ele está dizendo que lá em Caxias do Sul, 14 graus com possibilidade de chuva. Friozinho. Aliás, o friozinho dominando aqui o Sudeste e o Sul. Raquel, bom fim de semana para você. Segunda-feira estamos de volta aqui, se Deus quiser. Até lá. Até segunda, se Deus quiser. Obrigado. A Raquel dos Santos participando com a gente, trazendo as informações do tempo. E a gente fala agora da Conferência Online de Saúde Mental e Espiritualidade, que continua aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje, como você já sabe, a gente vai ter o último dia do evento. Confira na reportagem como foi a programação de ontem à noite. O convidado do segundo dia foi o reverendo Arival Dias Casimiro. O pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros reforçou a importância do cuidado com a saúde mental. Extremamente relevante, né? E é um assunto também que tem um certo preconceito no ambiente evangélico, Marcos, porque quando você trata de transtornos mentais, as pessoas não aceitam, né? Mais uma vez, a conferência online de saúde mental e fé foi transmitida ao vivo e na íntegra pela IPPTV. Uma oportunidade promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a emissora para a discussão de um tema tão importante, com alcances de internautas em todo o Brasil e até em outros países. O evento marca também o encerramento do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Que olhar para isso, Marcos, não apenas como uma questão da nossa natureza pecaminosa, né? Mas eu creio que a gente precisa observar isso do ponto de vista também clínico. Primeiro, pelo fato de que nós estamos vivendo no Brasil, hoje no mundo, uma epidemia de transtornos mentais. Então o assunto é altamente relevante, as pessoas estão angustiadas, ansiosas, deprimidas. Precisamos de orientação nessa área. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eu creio que a igreja ela deve ser relevante em tratar em assuntos, ou de assuntos que, de fato, estão no dia a dia da comunidade. Então eu vejo esses 2 pontos importantes para a realização dessa conferência. Nós temos muitos crentes, e aí eu quero falar aqui para você que é crente, está nos assistindo, o fato de você ser crente não lhe dá imunidade de transtornos mentais, né? O pastor trouxe aspectos da depressão, luto e ansiedade por meio da perspectiva bíblica. Ele também apresentou o livro que escreveu em parceria com o psiquiatra Marcionil Laranjeiras, Saúde Mental e Espiritualidade, que está sendo lançado pela editora Ezion. O livro tem, em primeiro lugar, uma orientação médica, né, de um psiquiatra, mostrando o que é transtornos mentais e os tipos de transtornos mentais. A minha parte é muito simples, lá no final eu falo, faço uma descrição do homem como a imagem e a semelhança de Deus e a importância de nós tratarmos os assuntos desse assunto, né? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos transtornos mentais. Você não vai encontrar em nenhuma outra espécie da criação transtornos mentais, só a raça humana. Então, defendendo também que a ciência é um instrumento de Deus para ajudar-nos nesse tratamento de transtornos mentais. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também ao padrão dos homens? Pois é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo.
Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. É muito fácil, é só você acessar o site www.contabilribeiro.com.br. Está aqui na tela para você, www.contabilribeiro.com.br. Acesse o site, tem acesso a todas as informações. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para falar de doenças autoimunes. A gente vai saber como uma alimentação adequada pode ajudar na prevenção dessas doenças. Quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Selma Mello. Dá tempo de você interagir com a gente, fique à vontade. Mande aí a sua pergunta, faça o seu comentário no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já, tô te esperando. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. As tardes da IPP-TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, aconselhamento bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP TV, a sua TV missionária. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos, às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio, e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança, para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus. Tá bom? Ore por isso, ore por nós,
contamos com seu apoio. Estamos de volta com o último bloco do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, 30 de setembro, último dia de setembro, né? Setembro chegando ao fim. Estamos entrando aí no último trimestre já de 2022, passou voando, não é verdade? Olha só, ninguém está livre de desenvolver uma doença autoimune. São vários tipos que, embora tenham o mesmo princípio, se apresentam de maneiras diferentes, com causas específicas, é claro, e com sintomas também muito diferentes uns dos outros. Mas você sabia que uma boa alimentação pode mudar essa realidade? Uma boa alimentação pode prevenir essas doenças autoimunes? Quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar a respeito desse assunto é a nutricionista Selma Mello. Selma, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, obrigado pela sua disposição em nos atender, é um prazer em tê-la aqui. Obrigada, bom dia para vocês também. Aliás, boa tarde, né? Bom, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar um pouquinho a respeito das doenças autoimunes, quer dizer, o que são efetivamente essas doenças autoimunes? Joia. O que é uma doença autoimune? Nós temos o nosso sistema imunológico, vamos dizer que eles são os nossos soldadinhos, nossos protetores. E por um motivo, esses soldadinhos, em vez de começar de serem nossos protetores, eles começam a atacar nossas células, eles começam a atacar tecidos e órgãos. Eles identificam essas células como algo invasor e não é. É o que a gente chama de perda de tolerância imunológica. A tolerância, ele sabe o que vai atacar, ele tem que atacar invasor, ele não tem que estar atacando tecidos e órgãos, né, das pessoas. Então, quando ele passa a atacar um tecido ou um órgão, uma célula do próprio corpo, isso denomina a doença autoimune. E dependendo do órgão que vai estar sendo atacado, aí que vai determinar o nome da doença. Por exemplo, se for na pele, pode ser dermatite, pode ser psoríase, né, pode ser vitiligo. Se for nas articulações, tem a espondilite anquilosante, tem a artrite reumatoide. Se for no sistema nervoso central, tem a esclerose múltipla. Na tireoide, por exemplo, que é uma autoimune muito comum, tireoidite de Hashimoto, que muitas pessoas são diagnosticadas, por exemplo, com hipotireoidismo, mas os médicos não pesquisam o Hashimoto. Muitas pessoas com hipotireoidismo é Hashimoto, por exemplo. E é super comum, a gente precisa melhorar essa questão de ajudar o sistema imunológico a voltar a ter essa tolerância, porque a doença autoimune nunca vem sozinha, ela sempre vem uma, se não cuidar vem outra, se não cuidar vem outra. Então é muito importante o acompanhamento médico, né? Na verdade, uma equipe multidisciplinar, então médico, nutricionista e dependendo da doença autoimune, outros profissionais também. Tá certo. Existem doenças autoimunes mais comuns que outras e existem pessoas mais predispostas a ter doenças autoimunes ou não, Selma? Sim. A questão genética, ela é bem forte nos estudos científicos, né? A questão de que você vai desenvolver uma doença autoimune se você tiver geneticamente predisposto. Então, geralmente acontece, geralmente os pacientes quando vêm para mim, tem alguém na família com alguma doença autoimune, ou por parte de pai, ou por parte de mãe, mas hoje, com os estudos, já está se mostrando que o sistema imunológico está sendo tão agredido, tão exacerbado, né, que as pessoas estão desenvolvendo mesmo não tendo predisposições genéticas, né? E sim, tem algumas comuns, sim, como eu falei, né, a Hashimoto é uma doença autoimune muito comum, que é o da tireoide. A artrite reumatoide também está muito comum. Esclerose múltipla está muito comum. Tem muitas pessoas com esclerose múltipla, por exemplo, e não sabem. Pessoas sentindo formigamentos, cansaço nas pernas, nas mãos, e vai no médico, não é só uma fadiga, e muitas vezes eu já peguei alguns pacientes por anos sentindo isso, e agora que descobriu, né, uma doença. Tá certo, Selma. E onde é que a alimentação adequada entra nessa equação? Exatamente. Aí a gente precisa eu preciso explicar um pouquinho a questão de alimentação e inflamação. Então, a doença autoimune, ela gera um processo inflamatório,
Mas a inflamação também gera um autoimune, então é um ciclo que a gente precisa quebrar. Aí é onde entra a alimentação. Então, a alimentação ela pode ser inflamatória ou anti-inflamatória. Eu não gosto muito do termo alimentação inflamatória ou anti-inflamatória, porque a gente dá a entender que inflamação é ruim. Inflamação não é ruim. Inflamação é uma resposta do sistema imunológico para uma reparação de um tecido agredido, ou algo, para regenerar algo. Então, a inflamação não é ruim, mas a inflamação crônica, que acontece diariamente, aquela que a gente chama de subclínica, essa é ruim. Então, essa a gente precisa combater com a alimentação. Então, primeiro, evitar alimentos inflamatórios. Então, alimentos industrializados, conservantes, aromatizantes, emulsificantes. Então, esses compostos podem causar processo inflamatório. Mas uma alimentação natural também pode ser inflamatória. Por exemplo, um ovo, uma carne, uma banana, um feijão, um arroz. Mas eles podem ser inflamatórios se a pessoa não estiver digerindo bem. Então, no autoimune, a primeira coisa que eu faço com os meus pacientes é otimizar o trato digestivo. Porque aí eu preciso garantir que tudo que ele coma seja digerido para não estar sobrando pedacinhos de alimentos lá no intestino e servindo de alimento para... Porque assim, tudo que você come e não digere vai ser alimento para alguém. No caso, para os micro-organismos que estão ali no intestino. Então, dependendo do que você está comendo e não está digerindo, você pode alimentar quem não deve crescer. Quem não deve crescer, vai competir por espaço e muitos vão morrer. Por exemplo, algumas bactérias que nós temos no intestino, que são as gram negativas, elas liberam uma partículazinha que se chama LPS. Altamente inflamatório. Aí, nesse intestino, a gente vai ter os LPS, a gente vai ter as proteínas não digeridas dos alimentos, a gente vai ter as químicas dos alimentos, os metais pesados dos alimentos, da água. Então, isso tudo causando processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, por exemplo, no estômago, pode começar a ocasionar gotejamento intestinal, que algumas pessoas falam hiperpermeabilidade. Então, esses conteúdos passam a ter acesso à corrente sanguínea, vai ter ataque do sistema imunológico. Aí, pense isso o tempo todo. Aí, a pessoa tem predisposição a perder a tolerância, que é aquilo da célula saber o que vai atacar. Ela tem que atacar o invasor. Então, aí pode se desenvolver um autoimune por causa da alimentação. Então, se eu quero prevenir isso, eu preciso buscar uma alimentação mais saudável possível e preciso ver o meu trato digestivo. Então, se tem gases, se tem distensão, né? Se fica com refluxo, tudo que come dá a sensação de preenchimento, tem que procurar um médico, um nutricionista. Não quer dizer que isso vai ser uma causa do autoimune. Mas isso já é um início, eu preciso ver isso, porque pode gerar sim, se a pessoa tiver principalmente predisposição. Né? Entendi, quer dizer, a alimentação adequada, ela serve, então, tanto para prevenção, a gente pode dizer assim, pode ajudar na prevenção, né? Não quer dizer que vai ser o único fator, mas enfim, mas pode ajudar na prevenção das doenças autoimunes, e se a pessoa já tem uma doença autoimune, ela também tem que adequar essa alimentação aí, né? Isso, exatamente. Porque a alimentação, ela ajuda a prevenir e ela ajuda no tratamento. E ela pode ser um fator principal para a remissão, que a gente chama remissão porque a doença autoimune, ela não tem cura. A gente fala que ela tem controle. Então, se a pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma doença, curou. Na autoimune é remissão. A gente não fala a palavra cura. Então, a alimentação é um dos pilares para buscar a remissão. Então, é muito importante, ou para prevenção ou para tratamento. Exato. Selma, a gente sabe que cada caso é um caso, cada organismo é diferente do outro, né? E vai reagir de maneira diferente à alimentação, obviamente. Mas existem alguns alimentos, assim, que são mais propícios a provocar essa inflamação? Quer dizer, o que você recomendaria para as pessoas tirarem da dieta? Olha, isso é muito individual. Porque existem alimentos que uma pessoa pode reagir e a pessoa não o mesmo alimento, uma pessoa pode reagir e a outra pessoa não reage. Então, ela é muito individual. Eu não posso dizer assim, se você tem um autoimune, você deixa de tal e tal e tal alimentos. Então, no geral, já que aqui, né, uma TV e a gente está abrangendo a generalidade,
É como eu falei, então busca diminuir os alimentos industrializados o máximo possível. Eu falo o máximo porque a gente está numa sociedade que alguns industrializados não são ruins. Olha os ingredientes. Se tem mais de 4 ingredientes, mais de 5 ingredientes, se tem ingredientes com números, você tem um autoimune, você precisa evitar esses alimentos, porque esses compostos ficam causando reação, pode, né? Causar reação de sensibilidades no intestino. Algumas pessoas falam muito do leite de vaca, do glúten, e eu faço essas orientações em relação ao leite de vaca e glúten aos meus pacientes, mas isso é bem individual. Aí a gente poderia, se for o caso, eu voltar aqui para explicar um pouquinho sobre eles, né? Porque eu preciso explicar Sim. o mecanismo para poder Mas aí dizer. mas é como você disse, né, Selma, aí é caso a caso, obviamente, né, mas de qualquer maneira, por exemplo, fugir de alimentos processados, essa coisa toda, evitar pelo menos, né, o máximo possível já é uma dica importante aí. E quando a gente pensa nos alimentos que fazem bem ao organismo, a gente pensa naquela trilogia lá, fruta, verdura, legume, eles realmente fazem bem na maioria das vezes? Isso, isso. Então, se você tem uma doença autoimune, ou se você deseja prevenir, porque está ficando muito comum, é muito paciente chegando com doenças autoimunes. Então, você precisa de uma alimentação mais natural possível. Olha assim para o seu prato, tudo veio da natureza? Ok. Come, claro que um alimento natural pode ser inflamatório para algumas autoimunes, por exemplo, como eu falei, é o caso do tomate, do pepino para artrite reumatoide, por exemplo. Não que todo mundo que tem artrite reumatoide vai deixar de comer tomate e pepino. Claro que isso é muito individual. Mas uma alimentação mais natural possível, menos farinhas possíveis, menos gordura hidrogenada possível, né? Ah, mas eu não vou comer pão, vou comer tapioca todo dia. É farinha também. Então, os meus pacientes eu controlo a quantidade de farinha que eles consomem no dia. Toda certeza. E claro, sempre procurar o médico, sempre procurar o especialista, nutricionista, para que Isso. tenha, enfim, as informações adequadas, né? E principalmente se você começa a sentir alguma coisa, às vezes a gente demora um pouco, né, para acender a luz amarela e para procurar um especialista. Não, né? A orientação é para procurar logo, né? Isso, se você percebeu, é porque às vezes tá num corre-corre tão grande que você não percebe, por exemplo, tô cansada, tô muito cansada, autoimune é muito comum ter fadiga, uma fadiga constante. Mas as pessoas sempre associam essa fadiga ao trabalho, à casa, essa fadiga é do meu dia. Mas às vezes ali, ó, já é um sinal de alguma coisa que o organismo não tá bem. Uma insônia, não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo, toda vez eu vou dormir, eu fico acordando o tempo todo. Ali já é um sinal do organismo, porque processos inflamatórios, por exemplo, causam insônia. Acorda com as dores nas articulações, mas durante o dia passa, então eu nem percebi, só foi quando eu acordei mesmo. Isso já é um sinal. Procura um profissional, não fica sentindo, por mais que seja simples, você ache simples, mas muitas vezes uma questão simples não é tão simples assim, não. Procura um profissional. A dica mais importante é essa mesmo, né? Procurar ajuda assim que surgir alguma Médico. coisa errada. Selma, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre, viu? A gente tem mais coisa para conversar, com certeza. Obrigada, foi um prazer. Espero ajudar aí, né? Obrigada pelo convite e até a próxima. Obrigado, Selma. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Para você e para todos também. Tá certo, obrigado. Tá aí a nutricionista Selma Mello participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito de como a dieta, né, como a alimentação adequada pode ajudar na prevenção e no tratamento, inclusive durante o tratamento das chamadas doenças autoimunes. Notícias do Bem está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. A gente vai estar de volta segunda-feira, ao vivo, a partir das 11h45 da manhã. Lembrando mais uma vez que hoje, a partir das 7 da noite, você tem o último dia da nossa conferência de saúde mental e fé. Você não pode perder o último dia da conferência, a partir das 7 da noite, ao vivo aqui na nossa IPP-TV. A gente tem toda a programação de cultos do fim de semana, a gente tem os cultos do domingo para você acompanhar conosco aqui também. E é claro, a gente encerra lembrando você que todo o conteúdo da IPP-TV está disponível para você no IPP Play, aqui mesmo no YouTube, youtube.com/IPP-Play. Acesse o canal, ative o sininho para receber todas as notificações, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui nesse canal, né, no IP Pinheiros. Afinal de contas, a gente está rumo a 1,5 milhão de inscritos, precisamos da sua participação, tá bom? Bom fim de semana para você, Deus abençoe a sua vida. Segunda, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez com nossas Notícias do Bem. Eu espero você, até lá, tchau, tchau.